Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje eu vou continuar falando sobre uns conceitos básicos, sobre os tipos de sinais, sobre os modelos que a gente adota no estudo de vibrações mecânicas e para que isso tudo é interessante, por que isso é estudado na nossa disciplina. Então, vimos o que era um sinal e como que a gente procedia através de uma análise de um sinal. Tínhamos os tipos de sinais determinísticos ou aleatórios. Vimos aqui como que se representava um sinal, no caso aqui é um sinal senoidal, onde a gente tem a nossa amplitude, o tipo de sinal pode ser seno, cosseno. Aqui dentro a gente tem a nossa frequência angular, que nos dá algumas propriedades importantes do nosso sinal. Então, essa aqui é a amplitude, esse aqui é o nosso período. Conseguimos, através do período, determinar a frequência, com a frequência, calcular a frequência angular. Então, bastante coisa interessante. Vimos aí que a análise não só vai ser no domínio do tempo, como a gente também vai dar uma olhada no domínio da frequência. A diferença dos sinais. Esse aqui é um caso aleatório, aquele que a gente tem muita incerteza, não consegue descrever esse sinal através de uma função. Temos os determinísticos, que a gente representa com função, aí entre eles tem os periódicos, os quase periódicos, tem aqueles sinais não estacionários, que têm algumas frequências que são diferentes, a frequência muda ao longo do tempo. A gente deu o exemplo, por exemplo, do motor, né? O motor começa com a rotação baixa, tem uma certa frequência, depois a rotação vai aumentando, a frequência vai aumentando também. Vimos a diferença do que é transiente, que é um evento único, sem característica periódica, costuma ser rápido. Já o contínuo, que são sinais aleatórios em condições de normalidade, para a gente ter verificação estatística. E a gente parou aqui, ó. E quais eram os tipos de sinais que nós analisamos? Tinha os estacionários, não estacionários, determinísticos e aleatórios, periódicos, quase periódicos, contínuos e transientes. Esses aqui são todos os tipos de sinais que a gente pode trabalhar. Mas é claro que a gente sempre trabalha com mais algum do que outro. Aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo aqui mostra para a gente alguns sinais. Esse aqui é um aleatório. A gente não tem como exprimir esse sinal através de uma função. Nós vamos trabalhar com ele apenas a partir de dados estatísticos. Nós temos o sinal determinístico periódico. Um exemplo disso é a onda senoidal, uma máquina rotativa, que eu tinha perguntado para o Vitor Hugo ontem. Já que um sinal aleatório está mais para um carro na estrada ou um navio no mar. Num sinal transiente, é aquele que não tem período definido, ele é de curta duração. Isso aqui, geralmente, é um sinal que a gente consegue em testes de impacto. Por exemplo, um estampo, né? Aquele estampo que eu mostrei para vocês, ele faz um impacto. Uma prensa também tem o impacto. Um martelo de forja também faz isso. Um agente com martelo num prego é exatamente uma carga de impacto também. Uma colisão. Uma colisão também pode ser uma carga de impacto. Assim como um perfil de estrada pode ser aleatório, nós temos também que o perfil de estrada pode apresentar um teste de impacto na nossa suspensão. Através do quê? Através de obstáculos, por exemplo, um buraco, uma saliência, um quebra-mola, ou qualquer coisa do tipo, algum objeto na pista. Então, vai ter uma curta duração e vai promover um impacto no nosso veículo. Já os contínuos, a gente também tem aqui
os não estacionários, que um carro na estrada também é um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de estacionário e não estacionário. Agora a gente vai entender como que a gente analisa isso aí. O primeiro, a gente pega o nosso sinal no domínio do tempo. E depois a gente vai transformar no domínio da frequência para a gente ter uma análise. Vamos ver se alguém consegue conversar comigo sobre isso. Ô, Hassan, você está por aí? Anota o nome de todo mundo que não está, hein? Está sem áudio? Não, tá bom. Vou deixar você dessa vez. Vamos lá. Tomás, você está por aí? Mas eu tô jantando. Ah, não. Não é possível. É mesmo? Quis desculpa, pô. Jantar não é necessário, não. Matheus Augusto, hoje você está aí? Ô Vinícius, manda aí que eu respondo. Ok. Então, eu quero perguntar qual que é o motivo da gente sair do domínio do tempo e começar a analisar os nossos sinais, as nossas respostas no domínio da frequência. Por que que isso vai ser interessante? Vamos ver se tem resposta. Porque assim você consegue analisar mais frequências no mesmo tempo? Você consegue separar elas? Ou Não, não? saiu do tempo. Não, esquece o tempo, saímos do tempo. Mas claro que tem a ver com frequência. Mas a gente não tem mais tempo envolvido. A gente saiu do domínio do tempo. Não tem no gráfico lá aquele tempo em segundos. Ao invés disso, vai ter hertz. Alguém sabe? Se alguém souber, pode falar. Valendo 5 pontos. Ô, Vinícius, Pode falar. não é por causa dos pontos, não, mas é só para fazer uma pergunta. Será que tem a ver com o tipo de, vamos dizer assim, frequência fica mais fácil de se analisar? Que é igual você falou lá, a questão do barco, né? Que o Felipe deu o exemplo ontem. Tem a questão da bomba circular. Tem a questão do carro da estrada, né? Seria por conta disso, para ficar mais fácil fazer essa análise? Que Saber é, mais ou menos assim, qual situação frequência se encontra, digamos assim, em qual objeto ou, sei lá, motor, situação. então, que é mais. Fica mais simples para a gente fazer algum tipo de análise, fica. Mas o ideal é que quando a gente está analisando, assim, a gente sai do domínio do tempo, a gente está vendo lá um sinal oscilatório. Mas a gente não tem nenhuma noção de frequência ali. A gente não sabe qual é a frequência que está associada. Se eu te dar aqui esse sinal e perguntar para você, qual que é a frequência disso aqui? Não sei. Não sei te falar. Mas só que se a gente for para o domínio da frequência, eu vou ter um gráfico assim, ó, desse tipo, onde que esses pontos aqui, ó, é os pontos que têm a maior amplitude. E se ele, por um acaso, lembra o que acontece, qual que é o nome do fenômeno quando as amplitudes de deslocamento aumentam muito? Tende até o colapso. Ressonância. Ressonância. Então,
Exatamente aqui, ó, nos gráficos no domínio da frequência, a gente consegue descobrir quais são as frequências naturais do nosso sistema que está sendo analisado. Então, se eu estou analisando uma máquina, um pneu, um conjunto de suspensão, vai ter aqueles conjuntos, aquelas frequências naturais que eu mostrei, que eu calculei no meu trabalho, e vai ser exatamente isso. A gente consegue determinar essas frequências, e a partir dessas frequências a gente consegue ver se o nosso sistema vai estar naquele range de frequências ou se ele vai estar seguro. Então no caso, facilitaria mesmo essa percepção, né? No caso da questão da naturalidade, né? Do objeto, ou essa frequência natural que acontece Sim, eu conseguiria identificar as frequências do objeto. Ressonância, no caso, né? Sim, eu conseguiria fazer uma análise descritiva do meu objeto. É como se fosse o DNA do meu objeto, é isso aqui. Entendi. Aí, no caso, você excluiu o tempo, no caso, facilitaria essa análise. Sim. Então, aqui a gente tem o tempo, né? A gente vê só a oscilação, que a gente não consegue ver a frequência visualmente. A gente sabe que pode ter uma frequência maior ou menor, mas não sabe quanto. Já aqui a gente sabe exatamente quanto. Então, pegamos a medida no tempo, nosso sensor vai lá e pega isso, vai ter uma certa amplitude, pode ser uma amplitude em potência, em aceleração, em deslocamento, qualquer tipo de amplitude. Não existe só o do tipo de deslocamento, não. Aí a gente vai utilizar da transformada de Fourier, a transformada de Fourier vai passar desse domínio para esse domínio. Aí, o que eu vou estar vendo aqui, gente? Ao invés de eu estar vendo um sinal oscilatório, eu vou estar vendo só as frequências. Só as frequências desse meu sinal. Como que a gente utiliza isso? A gente pode utilizar essa análise em várias aplicações, como a manutenção preditiva e validação estrutural de veículos. Eu lembro que eu já falei disso, deixa eu ver se vocês estão lembrados. Júnior, você está por aí? Oi, Vinícius, boa noite, estou sim. Boa noite. Você lembra por que pode ser interessante a gente utilizar a medição de vibrações em manutenção preditiva? Para, tipo assim, reduzir o risco ali de ter que fazer a manutenção, evitar algum dano mais sério. Seria isso? E como que eu sei se a peça está estragada ou está normal? Você tem alguma noção disso? Às vezes ela pode mostrar por um excesso de vibração algum comportamento anormal. Mais ou menos isso. O que a gente faz é mede quando o nosso equipamento está nas melhores condições possíveis, condição de novo. Então, a gente faz um comparativo. Sim, a gente pega todas as frequências. Então, a gente sabe, a frequência natural daquilo é essa aqui, e todas, pegamos todas. Aí, depois de um tempo, a gente vai lá, coloca a medição de novo. Se tiver no mesmo nível, a gente fala, não, tá ok, a máquina pode continuar. Agora, se tiver alguma frequência diferente, fala assim, aconteceu alguma coisa ali, ó. Tem alguma coisa errada, a gente tem que parar a máquina para consertar, antes que quebre. Então, é mais ou menos isso. Vinícius, pode falar. Essa leitura, geralmente, ele capta muito a questão de rolamento também, né, mancal, principalmente, né, porque é conduta quebrada que, vamos dizer assim, acarretam a maior vibração, né, e, consequentemente, sei lá, quebra do maquinário. Sim, exatamente isso. É algo bastante utilizado, principalmente a bibliografia que a gente tem sobre rolamentos já é muito extensa, a gente consegue determinar exatamente, fala assim, não, aquele rolamento ali está com esse tipo de problema. Hoje em dia já está avançado nesse nível.
Para vocês terem ideia, eu tive um aluno que eu orientei no semestre passado, só que não foi através de vibrações que ele mediu, mas foi algo muito parecido. Foi através da corrente elétrica. A corrente elétrica também tem um impacto, a vibração do seu sistema mecânico tem uma influência na sua corrente elétrica. E através de uma técnica chamada redes neurais, o meu orientando, ele fez uma análise de motores elétricos trifásicos de indução para determinar o que estava errado. Então, ele conseguia falar assim, esse rolamento aqui fica errado, e ele tinha uma precisão de 99%, foi algo absurdo. E para vocês terem ideia, que a partir da medição da corrente, a gente já consegue ter uma noção da vibração do nosso sistema e saber exatamente onde está o problema. Como é que ele consegue captar isso, Vinícius? Você fala o sensor? Você tem uma ideia? Olha, o sensor em si, não sei te falar o nome, mas é um sensor acoplado ali para medir a corrente. Tá. Pega as oscilações. Interessante isso aí, porque corrente elétrica, né? Pegar um defeito mecânico na corrente elétrica. Sim, e está totalmente associado com a vibração, porque ele fez análise dos rolamentos, então as equações lá estavam todas relacionadas. A partir da vibração que era gerada essa diferença ali na corrente. Entendi. Inclusive, depois, a hora que for postado lá no nosso portal do Unipan de TCCs, eu vou mandar ele para vocês darem uma lida. Show de bola. Aqui eu tenho outro exemplo também, desse aqui de medição de vibração. Isso aqui é um equipamento que você coloca no banco de um motorista de algum tipo de veículo, por exemplo, ônibus interestadual, trator, porque muitos motoristas relatam que sentem dores de ficar muito tempo na estrada, de trabalhar sempre com isso. Aí, eu descobri que isso aqui virou uma área bastante importante na segurança do trabalho, e eu fui eu junto com meus professores, né, que os meus professores que proporam esse estudo, a gente fez um desses primeiros estudos aqui no Brasil. Eu lembro até de viajar, eu tinha que pegar um equipamento, esse equipamento aqui, colocava os acelerômetros pregados lá no banco do motorista, e com isso, eu depois analisava esses dados para correlacionar esses dados das vibrações que passavam nos trechos com as dores que os motoristas reportavam. Então, foi mais ou menos esse o estudo. E hoje em dia tem diversos estudos para saber se essa é uma profissão que pode te fazer mal de alguma forma ou não, se a vibração tem alguma coisa a ver ou não. E aqui também, na validação estrutural de veículos. Validação estrutural, a gente consegue medir as frequências naturais e também medir se tem alguma coisa errada com o veículo. Se alguma frequência estiver errada aqui no veículo, quer dizer que alguma coisa foi montada errada, tem alguma parte com defeito. Então, sempre temos essa opção da validação estrutural. Ok. Eu tenho aqui como que é feito, né? Pego o sinal no domínio do tempo, a gente transforma com a Fast Fourier Transforms para o domínio da frequência. Deixa eu perguntar a alguém. O Alan voltou aí ou não? Não, né? O Alan tá não sei onde. Beleza, o Gabriel Marques, você tá por aí?
Gabriel? E o Gabriel Burgos, tá por aí? Eu tô, Vinícius. Vou te fazer a pergunta aqui. Eu acho que o eco era aqui. Não, beleza. Porque eu tô com o celular e com o computador. Ah, tá. Aqui. Eu tenho aqui o meu sinal no domínio do tempo. Nota aqui que eu tenho um sinal periódico. Sim. Periódico, beleza. Você consegue saber que a gente tem alguma frequência envolvida nesse sinal, né? Sim. Beleza. Por que que aqui tem só esse ponto, aqui no domínio da frequência? Porque por ele só ir no 100 e no menos 100? Não, quase. Vamos, pensa assim, tem alguma coisa certa no seu pensamento, mas não está certo. Vamos lá. A frequência está envolvida com o quê? Como que se calcula a frequência? É 1 sobre 1 sobre a amplitude. 1 sobre o período. Ah, o período. É o período. Então, ao invés da gente estar pensando aqui que está variando de 100 a menos 100, eu estou falando assim para você. Olha, ele começa a se repetir sempre no mesmo período. Não tem nenhuma variação de período aqui, você consegue ver? É tudo igualzinho? Concordo. Então, se não tem nenhuma variação de período, eu tenho apenas uma frequência. Por isso que só tem um... Entendi. Só tem esse aqui. Só esse sinal aqui está mostrando. Ó, essa é a frequência do meu sinal. Se, por exemplo, aumentasse ou diminuísse o período, eu teria outro ponto, outra reta nesse gráfico da frequência? Teria sim. À medida que você variasse o período aqui, você teria mais pontos de interesse aqui na nossa frequência. Entendi. E, Vinícius, em 1 segundo, quantos períodos que eu tenho? 3? Aqui, vamos lá. Aqui começa desse jeito, vai aqui. Temos 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Três oscilações. Entendi. Então seria 1 dividido por 3. Exatamente. 0,33 Hz. Entendi. Beleza. Por isso que aqui, ó, tá perto do zero. Tá bom. Por isso que eu tava tentando entender o eixo X aí. Beleza. Não seria 3 Hz? 1 sobre o período. Bobeira, eu fiz. Que conta que eu fiz aqui? Eu fiz 1 dividido por 3. Peraí. Não, foi... Mas aí 1 dividido por 3 é o certo. Ué. Não, é 1 dividido por 0,3333, porque o período é o tanto para dar só uma volta. Exatamente. Aqui, ó. Eu peguei 3 oscilações. Tem 3 oscilações em 1 segundo, então é 3 Hz. Não 0,3. O Hertz, a definição de Hertz é essa. Quantas oscilações tem em 1 segundo? Já estava certo, só contar. Entendi. Pois é. 3 Hz, por isso que tá aqui, ó. 3 Hz. Beleza, valeu. Beleza. Sempre o Alexandre me salvando. Então, o sinal, pegamos lá no domínio do tempo, e a transformada de Fourier é essa aqui, ó. Então, o que eu faço? Se eu, por um acaso, quiser ir para o domínio da frequência, ó, f de ômega, eu vou ter que fazer essa função no tempo, exponencial de menos i, ômega t dt, de menos infinito até mais infinito. Se eu resolver isso aqui, eu vou conseguir resolver o meu problema para ir para o domínio da frequência. E o contrário, se eu quiser voltar para o domínio do tempo, se eu tiver só o domínio da frequência, eu faço aqui, ó, 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, da função que está
no domínio da frequência exponencial de I, ômega t, d ômega. Isso aqui eu tenho um exemplo, ó. Isso aqui é o meu sinal no tempo. Meu sinal no tempo pode ser tão doidão assim, ó. O que é esse sinal aqui? É um sinal de impacto. Eu dei um impacto, dissipou. Mais um impacto, dissipou. Outro impacto, dissipou. E aqui eu tenho a resposta das frequências. Primeiro eu tenho a primeira frequência, depois a segunda frequência, e assim por diante. Aqui. As 3 leis de Newton vão ser totalmente úteis para a gente deduzir as nossas equações aqui da dinâmica. Então, as 3 leis de Newton, junto com o trabalho virtual, são nossas fundações e foram deduzidas a partir da experimentação. Então, a gente não pode encontrar isso aqui, não existe forma da gente encontrar isso aqui por meio de manipulação de raciocínio lógico ou manipulação matemática. Isso aqui é experimental, são leis. Beleza, temos a lei da inércia. Se vocês lembram bem, a tendência de um corpo é permanecer em velocidade constante. Quais são as condições? Força resultante vai ser nula e o referencial inercial. Depois, a segunda lei de Newton, que é a mais famosa, que é uma força é igual à derivada da quantidade de movimento de um corpo no tempo. Então, a força vai ser igual à massa vezes a aceleração. A ação e reação é aquela, para toda ação surge uma reação. Se eu te faço uma força num sentido, você vai me fazer uma força de mesma direção em sentido oposto. Ô Vinícius, Sim. sobre a ação e reação, tem uma dúvida aqui. Se for o caso, você exercer uma força tão grande que, vamos dizer assim, a força que seria reagida a você, sei lá, se romper, quebrar, o que pode acontecer ali no caso? É alguma... Ué, ainda é a mesma coisa. Essa questão da ação e reação. Sim, ainda vai ser a mesma coisa. Se eu eu posso ser muito mais forte do que alguma coisa. Por exemplo, se eu atirar num vidro, numa vidraça, o que vai acontecer com a vidraça é que ela vai reagir de forma igual. A partir do momento que a bala estiver fazendo uma força lá para penetrar na vidraça, a minha vidraça está fazendo exatamente a mesma força na minha bala. Só que a resistência estrutural da minha vidraça é muito menor do que a resistência estrutural da minha bala. Quer dizer que essa aqui vai colapsar antes, porque ela está fazendo uma força para tentar balancear isso a partir do momento que vai exceder todas as forças que as partículas ali estão agregadas e não vão conseguir aguentar mais, né? Vai começar a ter deslizamentos dos grãos e aí vai quebrar, vai trincar, vai acontecer isso. Beleza. Então, aqui as leis de Newton, as forças são necessárias para a gente modificar um movimento. A hipótese grega era, para haver movimento, tem que haver uma força agindo o tempo todo. Isso não é exatamente verdade, né? Se a gente vai no vácuo e coloca uma força num determinado objeto, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai ficar para sempre ali, vagando no espaço. A não ser que encontre um objeto tão grande, com uma gravidade tão grande, que comece a atrair ele. Aí, com essa atração, você vai ter uma outra força. Mas se a gente for pensar bem, o universo é todo composto pela gravidade, né? A gente sempre está sendo atraído para alguma coisa ou outra. Então, se a gente for pensar bem, se eu colocar algum objeto no espaço e dar um empurrão nele, algum momento ele tende a mudar de direção,
ou ele tende até parar e ir para a direção oposta, dependendo de como que a gravidade vai estar agindo nesse objeto. Então, o nosso Isaac Newton, ele elaborou essas 3 leis, no qual a estática e a dinâmica são baseadas. Primeira lei da inércia: um corpo em movimento tende a continuar em movimento, um corpo parado tende a continuar parado. Por isso que a gente fala assim, nossa, para sair da inércia é uma tristeza, é uma dificuldade. Porque para você sair, né, do que você estava parado, é muito difícil. Você precisa de muita energia. Você precisa de uma força para sair do local. E também, se você está em movimento, se quer parar, também é difícil. Segunda lei é da força e aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração, nossa lei fundamental. Terceira lei de Newton é essa que a gente estava falando, da ação e reação. Beleza. Então, aqui no nosso estudo de vibrações, vamos estudar um pouco mais sobre a modelagem dos nossos sistemas mecânicos. Para isso, a gente vai precisar definir quais são os elementos que a gente vai utilizar aqui, tanto na nossa representação, quanto nos nossos cálculos. Por exemplo, qual que vai ser o elemento de massa? Um elemento que represente alguma massa, eu vou utilizar o símbolo aqui do retângulo, ou de um círculo, ou de uma elipse. Quais que vão ser as constantes associadas a essa massa? Eu posso ter a própria massa em quilogramas, se for no caso de translação. Posso ter inércia, no caso de rotação. Quais são as equações associadas à massa? A massa tem a equação associada à energia cinética, mv² sobre 2. Ou a energia cinética de rotação aqui, I ômega². Já a mola, eu posso representar através desse esquema aqui, se for uma mola helicoidal, ou uma mola de torção, assim como está aqui do lado. Qual que vai ser a nossa constante? É o K, que é a constante da mola, vai ser nossa unidade padrão Newton por metro. O que está relacionado? Força da mola, kx² sobre 2. Já um amortecedor. O amortecedor a gente vai definir como esse símbolo. Nossa constante é a constante de amortecimento, é Newton vezes segundo por metro. E qual que é a nossa equação? É C, que é a constante de amortecimento, vezes a velocidade, que é esse x ponto. A massa é a nossa inércia, está associada com a energia cinética. A mola está associada com a energia potencial. E o amortecedor vai dissipar essas energias. A massa está associada com a velocidade, eu preciso de uma velocidade para ter energia cinética. A mola, eu preciso de um certo deslocamento, de uma certa deformação para ela ter energia potencial. E o amortecedor, a gente vai dissipar isso tudo. Beleza. Vamos falar aqui sobre os sistemas não conservativos. Primeira coisa que a gente tem que ter noção. Nossos sistemas que a gente dimensiona, a gente sempre pode dimensionar eles considerando sem perda nenhuma, considerar eles idealmente, tipo aquele ciclo Rankine que a gente tinha visto primeiro. Mas só que quase, na realidade, não existem esse tipo de equipamento. Sempre vai ter alguma perda associada. E essas perdas vão fazer com que dissipe energia, ou gaste energia, transforme energia numa coisa que a gente não estava planejando, e com isso a gente vai falar que temos um sistema não conservativo. Essas perdas, elas vão estar associadas, por exemplo, com atrito de uma peça com outra, pode ser um atrito de sólido com sólido, um atrito de fluidos, porque, por exemplo, um amortecedor, ele trabalha com fluido ali dentro. O fluido passa por uma região, uma região que tem mais atrito ao escoamento,
e com isso você vai dissipar energia na forma de calor. Então, a gente sempre vai estar dissipando energia nesses tipos de amortecedor na forma de calor. E a gente tem dois tipos de atrito, o viscoso e o seco. O atrito viscoso é aquele do modelo que a gente utiliza nos amortecedores clássicos. Então, nossas análises aqui na nossa disciplina vai utilizar esse tipo de amortecedor. Nesse, a força do amortecedor vai ser proporcional à velocidade relativa entre o pistão e o cilindro. Quer dizer, eu tenho uma relação entre o amortecimento e a força que eu coloco no amortecimento. Vai ser uma relação linear. Eu consigo determinar. Já no atrito a seco, a força do atrito vai depender, não vai depender da velocidade, mas sim da força entre a superfície. Por isso aqui a gente vai ter um comportamento diferente entre os nossos sistemas. Um sem atrito é aquele que não tem amortecimento. Então, se eu não tenho atrito no meu sistema continua vibrando. Agora, se eu tenho um atrito seco, deem uma olhada aqui, que ele vai vibrar, mas depois de um certo tempo ele vai parar. Já com atrito viscoso, vai ter uma amplitude menor no início, mas só que vai demorar mais para parar. Então, no atrito viscoso, ele vai ser caracterizado por aquela constante que eu tinha mostrado para vocês, que é o C, e essa constante C vai associar tanto a velocidade relativa com a força. Então, eu tenho uma curva que é determinada. Eu sei qual que é essa relação entre a força e a velocidade, tanto na compressão do amortecedor, quanto na extensão do amortecedor. Para vocês terem ideia, as equipes de competição, eles precisam desses dados, né? Então, eles fazem os testes nos amortecedores para encontrar essas curvas. Aí sim, eles simularem qual que é o comportamento dinâmico do veículo. Beleza, então, voltando lá no atrito viscoso, nesse caso aqui, nosso amortecedor sempre vai ter a mesma constante de amortecimento, não importa se a gente está comprimindo ou está expandindo o nosso amortecedor, e ela sempre vai ser o mesmo valor. Se por um acaso a gente coloca uma força maior ou uma velocidade maior, não vai alterar. Temos aqui ó, uma representação de alguns tipos de amortecedores mais tradicionais que a gente utiliza. É claro que na nossa representação no sistema de vibração vai ser o mais ideal possível, mas o equipamento mecânico é dessa seguinte forma: a gente tem uma parte superior, que é a fixação inferior. Por dentro a gente tem um tubo interno, que é revestido por um tubo externo, que tem uma haste do pistão e o óleo que fica passando aqui. Então, o que que acontece? Quando ele comprime, o fluido que está aqui dentro vai ser forçado a passar por esses orifícios. Então, vai gerar uma resistência. Com essa resistência, vai fazer com que o nosso fluido fique mais quente aqui dentro. Cada vez que ele trabalha mais quente ele vai ficando. Aqui eu tenho uma representação de que a gente vai utilizar, então, todos os nossos sistemas. A gente já sabe que o elemento de massa está com energia cinética, o elemento de mola está com energia potencial e o amortecedor está com a dissipação. Essa aqui é a nossa representação tradicional no sistema vibratório. Nesse aqui é um sistema vibratório de 1 grau de liberdade. Deixa eu ver se alguém consegue falar comigo. Deixa eu ver. Marcos Vinícius, você está por aí hoje? Não.
Deixa eu ver. Alisson, você tá por aí? Também não? Oh, tá, peraí. Sem microfone novamente? Deixa sempre aí do lado, gente, com o link pronto. E se vocês não participarem, eu tenho certeza que vocês vão achar as aulas chatíssimas. Então, Oi, eu Vinícius, boa noite. boa noite. Deixa eu te perguntar, isso aqui é um sistema de... Você lembra que a gente falou sobre grau de liberdade na disciplina de dinâmica de máquinas? Sim, Esse sistema aqui, você consegue me falar quantos graus de liberdade que ele tem? O grau de liberdade é aquilo que eu preciso para descrever o meu movimento totalmente. se eu me lembro bem, nos exercícios também de desenho de máquinas, falava que tinha 1 grau de liberdade, certo? Por que que é um grau de liberdade? Porque no caso, ele só pode movimentar ali para cima, que ele está indo. Ele não tem movimento de rotação. No caso, ele só vai para cima ou para baixo, devido à mola ali, né, também, o amortecedor, né, no caso. Então, ou ele vai comprimir, né, na hora que depois que ele comprime, ele expande novamente. Ok, isso aí mesmo. Então, eu preciso apenas dessa variável, desse y aqui, ó, que está mostrando na figura. Só com esse y eu já consigo definir onde está o meu sistema em qualquer período de tempo. Se ele está para baixo, se ele está para cima, o único movimento que ele vai ter disponível aqui é o y. E nesse caso aqui também é a mesma coisa, só que a gente virou, deu uma tombada aqui no nosso sistema, mas é a mesma coisa. Então, o grau de liberdade vai ser o número mínimo de coordenadas independentes para a gente determinar a posição de todas as partes do meu sistema. Então, quer dizer que eu posso ter um sistema com múltiplos graus de liberdade, e cada peça de um sistema maior pode ter múltiplos graus de liberdade. Por exemplo, se a gente for analisar um veículo, tem bastante grau de liberdade, porque a gente vai considerar que o veículo vai para frente, vai para trás, ele vai para cima, vai para baixo, vai para a direita, vai para a esquerda, ele rola para um lado, para o outro, ele arfa, ou seja, ele mergulha. Então, a gente tem diversos movimentos possíveis. Um chama arfagem e o outro mergulho. Aqui, esse pitch e yaw. Aqui eu tenho alguns exemplos para sistemas com um grau de liberdade. Por exemplo, o nosso pêndulo simples. Ô, Felipe, tá por aí? Alô, Felipe, terra chamando. Aí, ó, quando é para participar, não participa. Quando é para conversar fiado, conversa. Vamos lá para outro. Deixa eu ver. O Gustavo tá por aí? Também não. João Pedro, você tá aí? Ô, Vinícius, Opa, boa noite. boa noite. Eu te falar que eu tô no até agora, sabe? Se você quiser, eu te ligo a câmera pra você ver. Tá bom, pode ficar tranquilo. Você tá Eu vou vendo te mostrar. aqui Vou te esse mostrar. texto?
consegue ver esse pêndulo aqui que eu estou mostrando? Oi? Consegue ver esse pêndulo aqui que eu estou mostrando? Tô vendo aí que você está trabalhando ainda. Essa, mas eu não prestei atenção na matéria, Hum, entendeu? Então tá bom. Beleza? Beleza. Então falou então. Vamos lá. Quero falar aqui desse sistema de 1 grau de liberdade. É um pêndulo que a gente tem muita análise interessante a partir dele. Porque quando a gente tem o nosso pêndulo lá na parte de cima, nós não temos nenhuma energia cinética envolvida, porque a energia cinética está envolvida com a velocidade. Aqui em cima, nossa velocidade do pêndulo é 0. Já na parte de baixo, a nossa velocidade é máxima a hora que ele está passando aqui no meio. Só que nossa energia potencial, que é a altura, é 0. A gente sempre vai ficar variando da máxima energia de potencial aqui em cima para a máxima energia cinética aqui embaixo. E se a gente for dar uma analisada, qual que é a única variável que a gente necessita para determinar qual que vai ser o nosso sistema aqui, qual que vai ser a movimentação do nosso sistema? Se eu for analisar aqui no elemento só de translação, eu vou ter x e y, seriam 2 coordenadas. Mas eu não preciso disso. Se eu tiver apenas esse ângulo aqui dessa rotação, eu já consigo determinar claramente onde que está cada ponto. Porque olha aqui, ó, essa altura eu consigo determinar através desse ângulo, dessa conta, e essa distância aqui também. Então temos 1 grau de liberdade apenas. Apenas com esse ângulo aqui a gente descobre tudo. Também aqui nesse sistema, a mesma coisa é válida. Apenas com esse ângulo a gente consegue determinar. Esse sistema massa-mola simples, que a gente vai estudar bastante também. Na próxima aula a gente já vai começar com um sistema desse, resolvendo. Como que a gente determina a vibração desse sistema. Um sistema torsional também, aquele que a gente só precisa desse ângulo aqui. Agora, já num sistema de 2 graus de liberdade, temos mais de um elemento de mola, mais de um elemento de massa. Nesse caso aqui, nós temos 2 molas, 2 massas. Então, quer dizer, se eu tiver apenas uma coordenada aqui para determinar onde está meu sistema, eu não consigo, porque eu preciso saber onde está a massa 2 e onde está a massa 1. Por isso, minimamente, é necessário eu saber onde está a M1 e onde está a M2. E nesse sistema torsional também, de 2 eixos, um ângulo e outro ângulo, então 2 graus de liberdade. Nesse pêndulo com o sistema massa-mola também, enquanto a gente precisa dessa posição X, nós também precisamos desse ângulo. Isso aqui está mais relacionado também lá com a nossa disciplina de dinâmica de máquinas. Esses elos e essas juntas aqui, ó, se a gente for perceber, quantos graus de liberdade que ele tem? Nesse caso aqui é só uma. Apenas com essa rotação a gente consegue determinar o nosso movimento. Já nesse caso a gente tem 2 movimentos, então 2 graus de liberdade, e eu consigo determinar todas as posições do meu mecanismo. Aqui já o 3 graus de liberdade. Com 3 graus de liberdade, temos aqui 3 elementos de massa, um exemplo clássico, porque tem 3 inércias, tem 3 posições que a gente necessita descobrir, necessita saber. Aqui um pêndulo triplo, também a mesma coisa, precisamos dos 3 ângulos aqui para a gente descobrir onde que está. Sistema torsional de mais eixos. Tudo isso são exemplos. Agora eu vou falar sobre a classificação das vibrações. Eu tenho aqui primeiro um sistema não amortecido. Esse sistema não amortecido, como o próprio nome fala para a gente, não tem um mecanismo de dissipação de energia. Eu não tenho aquele amortecedor aqui. Agora, Elisa, tá por aí?
Oi. Quando eu falo aqui que eu tenho dois tipos de vibração quanto à excitação. Excitação é a força. Eu tenho a vibração livre e a vibração forçada. Você tem alguma ideia aqui que pode ser a diferença entre a livre e a forçada? A forçada é quando eu forço. Tipo, se eu pegar esse bloco e forçar a mola. E a livre é quando eu solto. E aí vai estar livre? Foi decente, deu para entender. Mas é mais ou menos isso mesmo. Na vibração livre é aquela que eu tenho uma excitação inicial e solto. Então, se eu pegar minha garrafinha aqui, deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu me ver aqui na imagem. Aqui minha garrafinha, gente. Eu vou fazer uma excitação na garrafinha. Vocês viram que eu fiz uma excitação e deixei ela livre. Isso aqui é o tipo de vibração livre, exatamente dessa forma. Já uma vibração forçada é essa que eu fico fazendo isso aqui. Ou essa que eu fico fazendo isso aqui sempre, ó, sempre empurrando para frente, ou sempre puxando, indo para um lado, ou indo para o outro. Isso aqui é excitação forçada, vibração forçada. Beleza, então nossa vibração livre, depois de uma perturbação inicial, que nem eu mostrei aqui para vocês, o nosso sistema vai continuar a vibrar por conta própria. Então a gente vai chamar isso de vibração livre. Um pêndulo. Pêndulo é um bom exemplo para isso. Tenho aqui o meu microfone, então se eu fizer uma vibração inicial, depois ele vai vibrar livremente, até parar. Eu não estou fazendo nenhuma excitação. Ele está dissipando energia através do arrasto do ar, da resistência aerodinâmica, até parar. Na vibração forçada, então a gente vai ter um elemento sujeito a uma força externa, de forma repetitiva na maioria das vezes. Os nossos melhores exemplos, então, são os equipamentos mecânicos, que estão trabalhando sempre ali, está tendo sempre uma fonte de excitação. Motor também sempre tem uma fonte de excitação quando ele está funcionando. Então, esses são bons exemplos que a gente consegue tirar. Na vibração forçada, se a nossa frequência externa coincidir com uma das frequências naturais, que é a frequência que o nosso objeto vibra quando ele é deixado livremente, depois de uma excitação, vai acontecer a ressonância. A gente sabe que nesse fenômeno tem grande oscilação, tem um aumento da amplitude do nosso problema, e com isso pode gerar o colapso estrutural das nossas peças. Então, aquele exemplo para a gente lembrar da taça e daquela ponte. Então, a gente pode classificar ainda nossas vibrações como linear e não linear, determinística e aleatória. A gente vai trabalhar principalmente aqui com a linear, mas é claro que quando eu fiz lá meu trabalho, eu trabalhei com a aleatória, trabalhei com a determinística, trabalhei com linear também. E aqui, como que a gente vai proceder às nossas análises? Primeira coisa é a gente construir o nosso modelo matemático e o modelo físico. Nós temos o nosso problema. Eu tenho que interpretar isso e desenhar ele da melhor forma possível para que eu consiga entender e resolver. Depois que eu desenhei ele e coloquei na padronização para fazer o meu estudo, eu vou então derivar as minhas equações do problema. A partir do meu problema físico,
eu vou pegar as equações que estão associadas e vou derivar essas equações para eu tentar resolver elas. Depois dessa derivação, a gente vai para a solução dessas equações. Então, essa aqui é a parte trabalhosa do problema, que a gente pega umas equações um pouquinho não tão amigáveis, mas também não são impossíveis. Depois que eu vou ter a solução das equações, eu vou para a interpretação dos resultados. Vou pegar o que essas equações aqui me deram e o que eu vou tirar disso aqui tudo. Onde que vai ser meus pontos de frequência, onde que vai ser minhas frequências naturais, qual que vai ser a característica do meu movimento, se eu vou ter algum perigo de acontecer alguma coisa. Então, sempre a gente vai interpretar dessa forma. Inicialmente, vamos dar uma olhada nesse modelo matemático e o modelo físico. A gente precisa representar os nossos aspectos do problema. Por exemplo, se eu estou analisando uma moto, eu preciso representar essa moto com todos os aspectos que sejam relevantes para a nossa análise vibratória. Então, eu vou precisar desses aspectos importantes para obter a equação matemática que governa o comportamento do sistema. Eu quero desenhar ele certinho para eu conseguir as equações. Aí depois, eu vou ter que incrementar. Nem sempre, a gente não começa do modelo mais completo possível. A gente sempre começa do modelo mais simples, que a gente tenta entender algumas coisas. Depois a gente vai adicionando mais. Por isso que é um modelo incremental. Sempre vamos do mais simples e vamos incrementando. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Como que a gente faz um modelo físico para a gente partir para o modelo matemático desse exemplo aqui, ó, que tem um martelo, uma bigorna, aqui embaixo a gente tem um solo, um bloco, um coxinha elástico, um suporte, o martelo vai ser solto daqui de cima, vai cair aqui embaixo. Quero saber como que representa isso. Inicialmente, então, eu tenho solo, vou representar meu solo a partir disso. Vou representar também, agora eu tenho a massa da minha bigorna e do meu bloco de base. Eu estou falando, isso aqui tudo é uma massa só. Vou considerar isso tudo uma massa. Eu tenho aqui o martelo aqui em cima que vai cair. Quer dizer, então, essa aqui vai ser minha fonte de força. A minha força externa é a queda desse martelo até chegar na minha bigorna. Mas só que eu vou ter que considerar também que o solo tem uma certa rigidez. Então, quer dizer, o movimento que está sendo passado aqui do martelo para a bigorna, ele também vai ser transmitido no solo, por causa de uma rigidez. E eu tenho um amortecimento do solo também. Não é todo o movimento que vem aqui que vai chegar no solo e vai ser transmitido para outros locais. Sempre vai ter uma dissipação de energia. Por isso a gente considera esse amortecimento. E qual o grau de liberdade? O único grau de liberdade aqui é o movimento para cima ou para baixo. Beleza, agora eu vou incrementar. Eu vou tentar melhorar o meu sistema, o meu modelo, para que ele fique mais condizente com a realidade. Tem aqui o solo. Só que agora eu não vou considerar o bloco da bigorna com o bloco de base tudo junto. Porque eu estou falando aqui que a gente tem um coxinha elástico. Se esse coxinha elástico está aqui, ele tem uma certa rigidez também. Então, eu vou colocar alguma coisa entre o bloco da base e a bigorna. Depois temos o martelo. Esse martelo pilão aqui vai ser nossa fonte de força. Caindo, vai aqui produzir uma força na bigorna, que depois vai produzir no bloco de base, que depois vai produzir essa força no solo. Só que entre eles, a gente tem os elementos. Primeiro, essa aqui é a nossa força, está definida. E o que não tinha antes, esse coxinha elástico. O coxinha elástico tem uma certa rigidez e também tem um certo amortecimento. Quer dizer, vai bater o martelo pilão na bigorna, a bigorna vai ter aqui um elemento de rigidez e o coxinha
e de amortecimento do coxim. Depois vai esse movimento, essa energia para o bloco de base, que vai chegar no solo também, através de uma certa rigidez do solo e um amortecimento do solo. Aí só assim esse movimento vai ser transmitido para os locais que estão do lado. Se isso aqui for bem projetado, a transmissão de vibração desse nosso sistema aqui vai ser muito pequena. Mas se for mal projetado, a gente pode ter uma transmissão de vibração muito grande que pode afetar outras máquinas que estão em volta. Então, quantos graus de liberdade? Eu preciso descrever onde que a bigorna está, mas agora eu também vou precisar descrever onde que o bloco de base está. Então, vocês viram que a gente saiu de um problema de 1 grau de liberdade para um problema de 2 graus de liberdade. Agora eu vou perguntar para algum de vocês. Deixa eu ver, quem tem microfone aí? Quem tem microfone? Romário, você está por aí? Tô sim. Beleza. Qual que você acha que é o problema da gente sair de 1 grau de liberdade para 2 graus de liberdade? O que que gera para a gente? Mais variáveis? Exatamente, gera o dobro de equações. Então, 2 vezes mais variáveis, 2 vezes mais equações para a gente resolver. Então, se a gente tiver 3 graus de liberdade, vamos multiplicando, sempre multiplicando nosso problema. E é claro que os sistemas reais não têm 1 grau de liberdade apenas. A gente tem que dimensionar eles com mais graus de liberdade. Por isso que sempre vai ficando mais difícil de resolver. Porque eu diria que o sistema de 1 grau de liberdade é um sistema até relativamente simples. A gente consegue resolver na mão 1 grau de liberdade. Já a partir de mais graus de liberdade vai ficando muito complicado. A gente vai ter umas matrizes tão grandes para resolver e só compensa se a gente fizer computacionalmente. Agora, vou mostrar aí para vocês esse modelo da motocicleta. Só vou pegar uma água aqui e eu já volto. Voltando, então eu tenho aqui um modelo de motocicleta, a gente tem o solo, nós temos as longarinas, que são os amortecedores, com as molas, tem as rodas, tem o pneu, tem o motociclista. Então a gente tem diversos sistemas aqui que podem ser representados. Então, vamos lá, tentar representar isso aí. Primeiro deles eu vou colocar o solo. Vamos partir de um modelo bem simples. Eu vou colocar uma massa equivalente à massa disso aqui tudo. Eu vou ter um K equivalente, então vai ser um K do pneu, K do amortecedor. Um amortecimento equivalente a isso aqui tudo. Então, esse aqui é o meu primeiro sistema. 1 grau de liberdade apenas. Estou representando tudo nessa massa. Então, quer dizer que a massa de tudo vai estar aqui, a massa da moto, a massa do motociclista. E vão estar representadas aqui nas rigidez. Rigidez do amortecedor, rigidez do pneu, amortecimento do amortecedor, amortecimento referente ao pneu, do solo, tudo aqui vai estar representado nesse 1 grau de liberdade. Agora vamos tentar incrementar um pouquinho. Então, vou chamar aqui, ó, o T vai ser o índice do pneu, W da roda, S da longarina, V do veículo, R do motociclista,
IEC de equivalente. Quer dizer, então, eu vou começar com o solo. Só que agora eu estou dividindo as minhas massas. Eu vou ter uma massa da roda de trás e uma massa da roda da frente. Então, a gente já aumentou aqui, já tem 2 graus de liberdade. Então, eu tenho aqui uma rigidez do pneu. Ó, consegui colocar uma rigidez do pneu. E a rigidez do pneu da frente. Depois disso, eu vou aqui, ó, somar a massa do veículo, que é a massa da moto, mais a massa do motociclista. Então, eu já estou colocando uma massa a mais aqui. Já temos 1, 2, já temos mais graus de liberdade aí. Com isso, eu vou colocar aqui, ó. Nós temos um elemento de mola e amortecedor na parte de trás e temos um elemento de mola e amortecedor na parte da frente. Beleza, então continuando. Agora eu vou incrementar ainda mais o meu sistema. Solo, a minha massa de trás aqui do pneu, a massa da frente da roda, rigidez do pneu de trás, rigidez do pneu da frente, massa do veículo mais a massa do motociclista, aqui amortecimento e rigidez do meu amortecedor, de trás e o da frente. Depois eu tenho, aqui eu fiz um negocinho errado, gente. Deixa eu tentar consertar, senão vocês vão confundir. Eu peguei a mesma foto e não era para ter pego. Vou consertar. Então, isso aí, agora tá certo. Então, nós temos aqui a massa do veículo e agora eu separei a massa do motociclista da massa do veículo. Para eu colocar um elemento aqui de rigidez, mais um elemento de amortecimento. Com isso, a gente tem vários graus de liberdade. No mínimo, a gente já contaria aqui 4. Então, 1, 2, 3, 4. Só de subir e descer. Só que aqui a gente pode rotacionar também. Rotacionar para frente e para trás. Então, a gente já teria mais um. Por fim, aqui na aula de hoje, a gente vai ver sobre os elementos de mola. Nos elementos de mola, a gente desconsidera a massa e o amortecimento. Quer dizer que o elemento de mola, a única função dele é fornecer uma rigidez. Ele não tem massa e não vai ter dissipação de energia. Então, como que a gente sai aqui com a lei de Hooke? Através da deformação de uma força, que vai ser proporcional a uma constante elástica. F é uma força externa que a gente produz aqui. Fe vai ser a força elástica que tende a fazer com que a nossa mola volte à posição normal. Então, uma força que a gente faz em sentido oposto. X é a nossa deformação que acontece em relação à posição normal. E K vai ser a nossa constante elástica, que é característica de cada mola, que a gente consegue até calcular de acordo com a resistência mecânica da nossa mola. E a partir disso a gente relaciona as molas com a lei de Hooke, F igual a Kx. Eu também tenho alguns outros elementos que são considerados mola. Um exemplo deles são as vigas. As vigas que a gente projeta, as vigas lá da engenharia civil, as vigas que a gente projetou lá em resistência dos materiais, elas se relacionam através da deflexão estática. Então, F igual a Kx.
E, no caso aqui, o nosso x é essa deflexão estática. Então, conseguimos encontrar a constante elástica dessas vigas a partir da deflexão estática. Não sei se vocês lembram bem, a gente tem algumas tabelas para pegar esses valores. Esse aqui é um exemplo. Olha aqui nosso exemplo. F igual a Kx, que está escrito aqui. Então, na hora que a gente quer isolar o K, essa deflexão estática vem aqui para baixo, por isso a gente cancela o W e vai com 3 aí para cima. No exercício que eu vou mostrar para vocês, eu faço exatamente isso aqui também. Ok. Eu posso ter associação de molas também, assim como eu tenho associação de resistores e resistências e tudo isso, né? Eu consigo ter a associação de molas, só que na de molas é o contrário. Quando eu estou considerando uma mola em série, eu vou ter a minha resistência equivalente, vai ser a minha constante de mola equivalente vai ser 1 sobre KE igual 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Nesse caso aqui que a gente tem duas em série. Beleza. Já nas em paralelo, nós temos uma soma direta. Então, se eu tiver K1 e K2, eu vou simplesmente somar as duas. Anotem isso aí. Se der tempo, a gente faz o exercício hoje. É sobre isso. Em série, a gente soma o inverso. Em paralelo, a gente faz uma soma direta. E qual que é a nossa característica de ser paralelo? Se, por um acaso, eu aplico uma força em 2 molas e essas 2 molas se deformam exatamente com o mesmo valor, eu tenho molas em paralelo. Isso aqui é um exemplo, mas depois a gente vai ver um outro exemplo que eu acho que vocês vão ficar confusos. Mas depois eu vou apresentar ele para a gente discutir um pouquinho mais. Vamos fazer o exemplo. Essa figura aqui mostra um sistema de suspensão de um vagão ferroviário de carga com arranjo de molas em paralelo. Determine a constante elástica equivalente da suspensão se cada uma das 3 molas helicoidais for fabricada em aço, com módulo de elasticidade transversal de 80 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado, e tiver 5 espiras efetivas. Diâmetro médio do enrolamento, 20 centímetros. Diâmetro do arame, 2 centímetros. Para que eu vou precisar desses dados aqui para calcular a minha mola? Eu não tenho K, eu não te dei o K. Mas se a gente for em alguma disciplina aí de projeto de elementos de máquina, tem lá o projeto de molas. Projeto de molas a gente leva em consideração os diâmetros, o diâmetro da espira, o número de espiras, para a gente chegar nessa equação aqui, ó, que é o K, que é o que nos interessa, vai ser dA² vezes o G, dividido por 8 vezes D ao cubo, vezes o NA. NA é o número de espiras. Então, a partir disso aqui, a gente consegue resolver nosso exercício. Deixa eu mostrar lá a resolução rapidinho para vocês. Vamos para o nosso primeiro exercício. Está mostrando aí uma figura de uma suspensão de um vagão. Vou fazer mais ou menos o modelo. Isso aí. Em que o que nos interessa é só a associação das molas. Então, no caso aqui, a associação das molas está da seguinte forma. Então, nós temos 3 molas com 3 Ks.
aqui. E a associação dessas molas, no caso, a gente pode considerar que está em paralelo. Porque o deslocamento, se a gente deslocar uma, todas as outras vão deslocar exatamente com o mesmo valor. No exercício, foi passado para a gente que o módulo de elasticidade transversal é de 80 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado. Temos um diâmetro médio de enrolamento da nossa mola de 20 centímetros. E temos um diâmetro do arame de 2 centímetros. Lembrando que, então, tem lá a nossa mola, né, que a gente considera, o diâmetro maior e de enrolamento, D, e o diâmetro do arame, Dzinho. Vou mostrar aí para vocês também que quando a gente trabalha com dimensionamento de molas, para molas helicoidais, nós vamos ter uma fórmula. A fórmula vai ser o K dessa mola é D a quarta vezes G, 8 D ao cubo vezes NA. Que no caso, o NA é o número de espiras ativas. E com isso a gente consegue começar o nosso exercício, calculando K da mola. Cada mola, então, D a quarta, colocando isso em metros, vai ser aqui 2 centímetros, 0,02 elevado a quarta, vezes o nosso G, que é 80 vezes 10 a nona. Isso dividido por 8 vezes 0,2 ao cubo vezes o N, que no caso deu pra gente que era, se não me engano, 5. Se a gente até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 espiras. Com 5 espiras. A gente vai fazer essa conta, deixa eu calcular isso. Eu vou achar um valor de 40.000 Newton por metro, que é a nossa unidade da constante da mola. E como nós temos 3 molas em paralelo, nós, então, fazemos o K equivalente como a soma de todos os Ks. Beleza. Fazendo essa soma, vai ser K mais o K. Fazendo, então, 3 vezes por 40.000, que é o nosso valor. Nós vamos encontrar um K equivalente de 120.000. Ou 120 kN por metro. Esse aqui é o primeiro exercício, que levou também para
fator de projeto de novo. Acho que esse foi um exercício tranquilo. Ô Vinícius, qual foi o resultado aí? Deixa eu ver. Só um minutinho. Vou dar uma olhada no final aqui. 120 kN por metro. Agora, no próximo exercício, um tambor de içamento equipado com um cabo de aço é montado na extremidade de uma viga em balanço, como mostrado na figura. Determine a constante elástica equivalente do sistema quando o comprimento de suspensão do cabo é L. Admita que o diâmetro efetivo da seção transversal do cabo é D e o módulo de Young da viga do cabo é E. Aqui eu vou ter, então, calcular o K dessa viga, o K desse cabo. Temos aqui, então, uma associação da minha viga com o cabo. Então, eu vou considerar um exemplo que eu tenho uma rigidez aqui dessa viga e uma rigidez desse cabo. Se eu puxar as duas juntas, as duas vão se deformar de forma diferente, por isso a gente vai ter elas em série. O K da viga e o K do cabo, para a gente encontrar nosso K equivalente. E para isso, lembrando aqui, ó, nossa viga apoiada, comprimento L, nós temos aqui a flecha máxima, através dessa flecha a gente consegue calcular o nosso K. Vamos fazer nosso segundo exercício de associação de molos. No caso, agora a gente está analisando um tambor de içamento, que tem um cabo de aço na extremidade. Por isso a gente vai ter um modelo de viga em balanço. Esse modelo de viga aqui. Então, esse é o nosso modelo que a gente utiliza para a gente calcular a deflexão estática, e a partir da deflexão estática calcular qual que é o nosso K da mol, que todas as vigas podem ser representadas através de uma mol. Esse aqui é o nosso T. Se a gente olhar naquela tabela das deflexões, a gente vai ver que a força, a flecha máxima vai ser PL ao cubo sobre 3EI. O que a gente tem que fazer aqui? Já que F igual a KX, F igual a deflexão estática vezes nosso K e a deflexão, por isso a gente inverte isso aqui aos papéis, e como a gente não quer o F, a gente quer o K, eu vou fazer isso igual a, na verdade, F, desculpa, gente, é F sobre K. Então, fazendo isso aqui com essa equação, a gente vai passar 3EI sobre L ao cubo. Então, a gente sobra com isso, porque o P foi cortado aqui com esse F, que é a mesma coisa do P. Então, dessa forma, eu vou substituir meus dados. O L, que é esse comprimento, passou a ser B. Vai ser 3EI sobre B ao cubo. Aqui, beleza. E eu posso trabalhar com isso. Então, cada viga é esse.
como a viga tem uma seção retangular, eu posso substituir o meu I, que é o momento de inércia, pelo momento de inércia de uma seção retangular. Vai dar 3E sobre B ao cubo, vezes a minha fórmula, que é 1 sobre 12 de base vezes altura ao cubo. 1 sobre 12. Base, no caso, se a gente fizer o corte transversal da viga, a gente tem o valor de A, foi passado para a gente, lá que nossa viga aqui tem A e aqui é T, base, vezes altura ao cubo, dividido por 12. Então, na hora que a gente for multiplicar isso aqui, vamos ver. Vai ser 3E AT ao cubo, dividido por 12B ao cubo. Então, simplificando 3 com 12, vamos ter EAT ao cubo sobre 4B ao cubo. Achamos aí para a viga. Para o cabo, é um pouco mais simples. O cabo vai ser mais simples porque é só uma área circular. Então, o nosso K do cabo vai ser de A sobre L. L é o comprimento do cabo. Então, o nosso cabo é seção circular em comprimento L. Qual que é a área? É a área de um círculo. Então, substituindo isso, que é πd ao quadrado sobre 4. Pi d ao quadrado sobre 4 vezes E vezes aqui embaixo L. Então, temos as duas aí para a gente resolver. E o nosso problema é um problema em série. Então, a gente tem uma representação em série de uma mola, depois outra mola. Para isso, o K em série equivalente vai ser 1 sobre o K da viga mais 1 sobre o K do cabo. Então, que isso vai ser igual... Desculpa, gente, deu uma confundida aqui. 1 sobre o K equivalente. Agora sim, fazendo isso, eu vou simplesmente inverter aqui as duas expressões. Então, 4b ao cubo vai estar por cima, sobre EAP ao cubo, mais 4L sobre πd ao quadrado. πd ao quadrado vezes E. Com isso, então nós já temos o nosso resultado aqui. O que a gente pode fazer? Simplesmente, se a gente colocar isso aqui no mínimo múltiplo comum, inverter. Depois de um certo trabalhinho aí, nós teremos um K equivalente, igual E sobre 4, e aqui é o cubo d quadrado sobre d quadrado d ao cubo mais LAT ao cubo.
esse aqui vai ser o nosso resultado final. Que é só depois que você coloca no mínimo múltiplo comum, essa parte aqui de baixo. Aí depois a gente inverte, coloca para a parte de cima para achar o que é equivalente. Ô, Vinícius, volta lá para tirar um print da tela, fazendo favor. Bom. Aí. Beleza. Aí. Pronto, valeu. Tá bom. Beleza. Agora que vou passar para vocês um exercício bem rápido, valendo 0,3 na nota. 0,3 vezes. O primeiro que apresentar um valor certo já leva. Deixa eu ver. Então, o exercício que está aqui na tela, quem escrever ele aí primeiro, você ganha uma gradinha. Então, uma massa encontra-se suspensa em um conjunto de molas ilustrado na figura. As constantes K1 e K2 são de 30 Nm. Qual que é a constante equivalente desse conjunto? Isso é bem fácil, sai rapidão. Não, 20. falou. Peraí. Quê? 20. 20. É, realmente 20. Por que vai ser 20, gente? Porque aqui, ó, inicialmente, a gente tem essas duas molas em paralelo. Duas molas em paralelo, então a gente soma. No caso aqui vai ter 60, resultante daqui de cima, e aqui embaixo vai ser 30. Por isso, então, a gente vai fazer 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Aí o mínimo múltiplo comum vai ser para 60, um vai ter 1, o outro vai ter 2, então vai ter 3 sobre isso. E no final das contas a gente vai pegar 60 dividido por 3, que dá 20. Valeu. Depois vocês vão ter mais atividades quanto a isso. Beleza. Gente, vocês ficaram com dúvida em alguma coisa? A aula foi simples ainda. Na aula que vem que a gente começa a charar. Eu tentei ir bem devagarinho com vocês nessa primeira semana, para não assustar ninguém, para ninguém chorar antes da hora. Mas semana que vem a gente começa com um papo de gente grande.
Semana que vem vai ser modelagem mesmo? Vai ser o quê? Modelagem? Modelagem, você quer isso aqui que você está me falando? MX2, MX2 pontos é igual a KX1, essas coisas. Isso. Sim. A gente vai derivar algumas equações e ver como é que a gente resolve. Entendi. Mas ainda vai ser tranquilo. Pelo menos os primeiros sempre são tranquilos. Beleza, gente. Ó, um abraço aí para vocês. Curtam o fim de semana em casa, quietinhos, não saiam. Ajuda nós. Nunca estivemos numa situação tão ruim como estamos hoje. Então, se ajudem e nos ajudem. Um abraço aí para todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.